1 sobre μ0 é escalar ΔE. Mas, claro, quem é ΔE? Quando eu vario o φ é menos gradiente de ΔΦ. Então, aqui vai aparecer, na verdade, menos gradiente de ΔΦ. Eu vou precisar, que é justamente daqui que vai sair a divergência de E. Depois, aqui não tem nada, agora aqui tem. Que vai aparecer outra variação que eu vou ter que fazer. Agora vão começar a aparecer as fontes do campo elétrico de massa. O 2 vai cancelar com 4 ali, é 4C4. Então, Si sobre 2C4. Ninguém mexe no S. Porque o S não tem nada a ver com o máximo. Aí vai ficar 2E escalar ΔE. Vai ficar duas vezes, já fiz aqui, E escalar variação do campo E. Que é menos, de novo, gradiente do ΔΦ. Esse termo aqui tem E. Esse termo aqui também tem E. Então vai ficar mais, menos, né? Menos Si sobre 2C2. S, ninguém mexe, Y também não vou mexer ainda. Aí vai ficar escalar ΔE. Então que é menos gradiente do ΔΦ vetorial V. Estou só fazendo as variações agora. Ali tem o campo elétrico, então menos 2, menos Si sobre 2C2. Aí a gente tem, tinha 4, então ficou 2, então vai ficar Y. Quer dizer, eu tenho a variação de um quadrado. A variação de um quadrado é 2 vezes o objeto vezes a sua variação. Então vai ficar 2 vezes Y escalar E vezes a variação de Y escalar E. Mas Y não varia, porque eu estou variando só o campo φ. Então escalar Y escalar de novo menos gradiente de ΔΦ. Depois não tem mais nada no campo elétrico. Então, o único lugar, quando eu vario o ΔΦ, faço o princípio variacional em cima do ΔΦ, ele só vai atuar onde tem campo elétrico. Muito bem, então isso aqui é a variação de um lagrangiano que está dentro de uma ação. Na verdade, o que a gente está fazendo é isso, a delta da ação, integral de 3x, dt, de 3x, delta E. A variação da ação devido à variação de φ vai ser a integral da variação do lagrangiano em relação a φ. Já que essa variação do campo não mexe no elemento de volume dt e dt3x, não estou fazendo variação espaço-temporal, estou fazendo variação só no campo, do potencial. Então eu posso agora ter liberdade, o que eu preciso? Qual é o princípio variacional da mecânica analítica? A gente precisa liberar a variação. Então aqui eu tenho esse ΔΦ, ele está preso numa derivada. Esse termo aqui nada mais é do que a iésima componente do campo elétrico, que tem um sinal menos, menos campo elétrico, derivada aí, então gradiente, ΔΦ. Então o que a gente faz aqui? A gente escreve esse termo aqui como sendo menos a derivada de EI ΔΦ, jogo tudo dentro da derivada. E aí, é como se fosse uma integração por partes. E aqui mais DI EI vezes, usa essa identidade, a regra de Leibniz, Esse vezes a derivada desse é a derivada do produto. A derivada do produto vai gerar esse termo aqui, que é esse, é a derivada no ΔΦ, mas vai gerar o DI que não está aqui. Então, eu coloco aqui. Então, isso aqui é idêntico a isso que está aqui. Agora, o que é isso aqui dentro da ação? Isso aqui dentro da ação, teorema de Gauss. Isso aqui é a divergência de E ΔΦ. Então, isso aqui é um termo de superfície. É um termo que vai medir a variação só na superfície. Não é um termo de volume. Então, ele não está dando nenhuma descrição do que está acontecendo na dinâmica do volume. A dinâmica do volume está aqui. Esse termo aqui é um termo de superfície que a gente abandona, imaginando, por exemplo, que a gente faz variação aos termos fixos. A gente não está variando o campo na superfície, só no volume, porque eu quero descrever a dinâmica dentro do espaço-tempo. Então, aqui vai aparecer, com esse sinal menos aqui, vai aparecer divergência de E. Então, esse termo aqui, eu posso apagar esse termo e escrever como sendo mais, sinal menos vai virar mais, e vai aparecer uma divergência do campo elétrico. Então, vai ficar divergência
que é o primeiro termo justamente da equação de campo, divergência de E, delta φ. Então já liberei o delta φ, porque depois eu vou fazer variações arbitrárias, quer dizer, o coeficiente do delta φ vai ser a equação de campo associada ao φ. Aqui é a mesma coisa, só que esse gradiente agora não vai atuar só no E. Quando eu fizer esse trabalhinho aqui, essa integração por partes, essa derivada vai ter que atuar em todo mundo que está aqui. Então esse termo, ao fazer a integração por partes, o sinal menos se converte no sinal mais. Eu vou tirar a divergência, mas a divergência de quem? De tudo que está aqui fora do delta φ. Então vai aparecer um termo aqui que vai ser mais si, porque eu tenho menos aqui. Divergência de S2 vezes delta φ. Então liberei o delta φ aqui também. Então já vai aparecer um termo novo da equação de Marx, que é a divergência de S2, né? Então eu posso depois juntar esse termo aqui. É como se, observe que eu estou mudando o campo elétrico. Então eu estou tranquilo, você vai visitar teu pai, tudo corre bem lá, tá? Seja um momento aí da família aí, desculpa aí, você vai com Deus. Então, a gente está passando do campo elétrico um novo campo, que geralmente é o que acontece quando eu tenho um meio material. Eu saio do campo elétrico e vou para o vetor de deslocamento, D, né, que é aquele famoso D igual a epsilon E, mais epsilon 0 E mais P, polarização. Então a gente já está vendo que o Bumblebee ele está modificando o campo elétrico. Então ele está jogando uma contribuição do campo elétrico que pode estar fazendo o papel de um meio material. E eu já vou poder distinguir aí a geração de um vetor de deslocamento. Vamos para esse termo aqui agora, que é menos simples que os outros, porque esse gradiente está dentro desse produto vetorial. Vamos trabalhar esse terminho, deixa eu apagar então. Vamos apagar esse pedacinho. Fazer o nosso rascunhinho. Então, o termo que nós temos lá tem esse menos com esse menos. Vai ficar mais si sobre 2C2. SY escalar. Aí eu tenho gradiente de delta φ. Então estou só recopiando aqui. Gradiente do delta φ vetorial B. Então nós temos que liberar esse delta φ. O delta φ está preso aí, a gente tem que botar um delta φ, fatorar um delta φ. Então vamos escrever isso aqui em forma de componente. Isso aqui é S, Y, componente I. Isso aqui é um produto escalar. A componente I desse produto escalar aqui. O que é a componente I desse produto vetorial, perdão? É epsilon I J K DJ, né, da componente K, né, do vetor. Então eu tenho, então eu tenho esse vetor aqui, então vai ficar DJ, delta φ. Isso aqui é o produto escalar, né, escrito em componente. Epsilon, componente I do produto vetorial. Então, IJK, a componente J do primeiro vetor, que é o gradiente de delta φ, e a componente K do campo magnético. Então, ficou. Então, é esse termo que eu estou colocando assim, porque fica mais fácil de visualizar a derivada. Então, a derivada está aqui, né, esse vetor aqui. O que eu tenho que fazer? Liberar o delta φ. Como a gente fez lá. O que eu faço para liberar o delta φ? Eu tenho que jogar essa derivada para cima de todo mundo que está fora do delta φ. E aí, quando ela sai, né, pela regra de Leibniz, né, sempre que a derivada sai de tudo, a gente está usando isso aqui. A derivada I de um escalar, vamos falar de um escalar S vezes um vetor DI. O que é isso aqui? Isso aqui é DIS V mais S DI. Então, esse termo aqui é o termo de superfície. É o termo que a gente vai jogar fora dentro da ação. Então, se eu tiver a derivada nesse termo, ao transferir a derivada para o outro termo, ela vai ser proporcionalmente, porque isso aqui vai ser zero. Para efeito de termo de superfície, né, eu vou abandonar isso aqui. Então, vai ficar. Quando eu vou jogar, então, como isso aqui é um termo de superfície, né, eu vou escrever, por exemplo, esse termo aqui, como sendo esse menos esse. Esse termo aqui
É esse menos esse. Como esse termo é um termo de superfície, esse cara aqui vai ficar igual a menos esse. Então, quando eu jogo cada derivada que eu transfiro para fora do campo que eu quero liberar, ela sai com sinal menos. Se sair uma derivada, vai ser um sinal menos. Se saírem duas derivadas, vão ser dois sinais menos. Então, aqui vai sair essa derivada. Então, essa derivada vai deixar o ΔJ e vai atuar em todo mundo. Então, vai ficar dj atuando em S, YI, FI, JK. Claro que FJK é constante. DK. E aí, ΔΦ. Liberei o ΔΦ com sinal menos. Então, essa derivada vai pegar todo mundo que está fora, S, I, F, JK, BK, e vai deixar o ΔΦ sozinho. Agora, o que é isso aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui, ó. Epsilon, I, JK, BK, eu posso trocar esse J com esse K. Ganho um sinal menos. Caixa. Vai ficar mais aqui. Agora, esse termo aqui, o que é? Nada mais é do que o produto vetorial. Isso aqui é S, Y, não, Epsilon, B. Ah, não, J está do lado de fora. Epsilon, I, A, K. Esse termo aqui nada mais é do que Epsilon, I, então é melhor botar, peraí, Y e K, tá certo? Então, isso aqui é o produto vetorial, é a componente J do produto vetorial de Y por D. Então, isso aqui é Y, vetor D, componente J. Mas aqui eu tenho um DJ disso, ou seja, eu tenho uma divergência. Então, esse termo aqui está se lendo assim, ó, divergência de S, Y, vetorial. Certo? Então tá, por quê? Porque só que eu arrumei aqui para ficar na ordem certa do produto vetorial. Epsilon, I, IK, J. Então vai dar a componente J desse produto vetorial. Mas esse escalar está quietinho aqui dentro, ele não se mexe. Então fica lá o produto vetorial. E aí esse DJ está contraída com a componente J desse vetor todo, que é o produto vetorial. Então dá a divergência. Então esse termo ele vai se ler, vai ficar com sinal mais. Negativo. Oi? Permanece sinal negativo. Ele estava menos, né? Não, é porque você passou de. Agora porque aqui era negativo, isso. 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 Aí era negativo, eu botei um negativo aqui, ele termina positivo, então fica negativo. Então tira esse sinalmente para apagar isso aqui. Então vai ficar menos φ sobre 2C2, divergência de Y, F. Y externo B. Y externo B, obrigado. E aí, ΔΦ quietinho aqui fora. Esse cara aqui, liberamos o ΔΦ. Aqui, a mesma coisa. Aqui é o escalar. Não vou me preocupar. Então eu tenho YI, DI do ΔΦ. Então tem, não, eu tenho sinal menos aqui, sinal menos aqui. Para não ter problema, vou botar lá o sinal mais aqui. Então tá lá, botamos já o sinal mais. Agora, essa derivada, ela vai ter que se mover para cá. Atuar em tudo que está fora. Só que essa derivada aqui, isso aqui é YI, DI. Então essa derivada vai gerar uma divergência de Y vezes esse escalar aqui. Então vai ficar mais, si, aí vai um sinal menos, que agora eu integrei por partes, vai ficar um sinal menos e vai ficar a divergência. Né? Divergência de Y é Y. Isso aqui é um produto escalar, né? Vamos colocar assim bonitinho. E aqui o ΔΦ. Então agora a gente conseguiu fatorar um ΔΦ. Eu tiro esse ΔΦ. Professor, só pode repetir essa última conta? Eu estava concentrado aqui. Eu não... Não, tá legal, só vou lá. Aqui então eu tinha o seguinte, né? Eu tinha o seguinte. Tinha Y, escalar E, tinha aqui mais ou menos, né? E aí aqui a gente tinha divergência, não, gradiente, né? Do ΔΦ, escalar Y, não é isso?
Como é que estava antes? Deixa eu dar uma olhada. Ixi, alguém anotou? Não, está aqui, ó. Vamos olhar aqui. Era 2, estava assim. Ficava 2, então ficava y escalar E. Vou colocar só a estrutura que precisa ser de y escalar E. E tem fator 2, aquele fator do y escalar E. E aí y escalar menos gradiente de delta φ. Isso. Então, o que eu tive que fazer? Liberar esse delta φ. Então, aqui isso aqui é um escalar. Está quietinho aqui. Desculpa. Não, tá certo. Eu já fiz 2 vezes, tá certo. Então, esse carinha está quietinho aqui, é um escalar. Sim. E aí eu vou ter que jogar essa derivada para atuar em todo mundo. Só que essa derivada está carregando esse índice aqui. Isso aqui é y componente I do gradiente. Então, quando eu integrar por partes essa componente I do gradiente, ela vai atuar nisso tudo aqui. Então, ela vai pegar a componente I desse vetor e esse cara é um escalar. Então, vai produzir uma divergência de y escalar E y. Certo? Tá, acho que tá. Então, isso tá. Fica a divergência do y escalar E y. Certo? É porque vai ficar delta I, yi, é I, Isso. yi. Exatamente. yi, di, delta φ. Então, assim, ó, isso aqui é como se fosse um yj é j, yi, di, delta φ. Eu tenho que jogar esse delta I para atuar em todo mundo que está aqui. Então, quando ele bater aqui, vai ficar um di disso tudo. Mas isso aqui já está contraído. Então, a contração do di vai ser com esse y, por isso que dá a divergência desse. Quer dizer, é um escalar vezes um vetor. Tá. Certo? Então, fica a divergência desse escalar vezes desse vetor. Perfeito. Então, o coeficiente de delta φ é a equação de Gauss. Então, vou apagar esse potencial aqui. Então, a equação de Gauss do campo elétrico, aqui, ficou assim. Vamos ver qual é a repercussão. Então, a gente tem 1 sobre M0, divergência, vou botar assim, divergência do campo elétrico, que está até assim também. De 1 sobre M0, campo elétrico. Aí o que vem depois? Mais π sobre 2C4 S2, campo elétrico. Depois vem menos. Cadê esses por entender, camarão? S2, aí aqui vai ficar S, Y, vetorial V. Então, vocês estão vendo, o campo magnético agora aparece na equação de Gauss do campo elétrico. E aí aqui eu vou ter menos π sobre 2C ao quadrado, divergência também do y escalar é tudo isso aqui. Era esperado sair essa divergência aí de todo mundo? Sim, que é o que você espera, a equação de Gauss deve dar a divergência de alguma coisa que generalize o campo elétrico. É esperado sim. Então, o que você está observando, você fica igual a zero. Estamos no vácuo, igual a zero. Mas quando nós não estamos no vácuo, né, o que a gente coloca aí é a componente, estou no vácuo. Senão, se eu não estou no vácuo, a gente tem uma coisa, depois a gente coloca a corrente externa, né? A corrente externa, ela é um C ρ. Isso, exatamente. Né? Eu multiplico essa equação, depois a gente faz isso. Multiplica. Tá tudo aqui. Então, vamos lá. Então, vamos observar, só queria chamar a atenção desse fato agora. Vamos ver o que é. Então, eu poderia escrever essa equação da seguinte maneira. Que é o que a gente vai dar a percepção de que o campo do Bumblebee está gerando uma espécie de um meio não linear. Que é o seguinte. Vamos escrever essa equação. Isso tudo aqui funciona, ó, como se fosse um campo D, um vetor D. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vou botar um meio na pegada, depois a gente coloca uma corrente, tá? Vou deixar por enquanto assim. Então, o que a gente está definindo aqui é o seguinte: D é
porque eu geralmente gosto de fazer o seguinte, vamos multiplicar essa equação por μ0. Vamos fazer o seguinte, multiplicar essa equação por μ0 epsilon 0. Posso fazer isso? Porque se a gente tivesse uma carga aqui, quando a gente tem a equação de máximo acoplada a um campo externo, o que aparece aqui é o C vezes ρ, né? Então, é o C vezes ρ. E aí, quando a gente multiplica isso aqui por μ0 epsilon 0, né? Isso aqui é 1 sobre, isso aqui é 1 sobre C2. Então, vou multiplicar por exatamente. Vai ficar 1 sobre C2. Isso, né? Então, exatamente. Então, vai ficar 1 sobre. Então, é isso. Vamos deixar assim. Vamos multiplicar tudo por μ0. Ou então posso deixar assim também, não tem problema. O que é importante dizer o seguinte: nós definimos aqui um vetor D que tem a seguinte estrutura. A componente I desse vetor é 1 sobre μ0, componente I do campo elétrico. E aí tudo bem. Mais Φ sobre 2, C a quarta, S2, componente I do campo elétrico. Menos Φ sobre 2, C ao quadrado. Vamos colocar aqui S. E aqui podemos colocar assim, epsilon I JK. Então, o que? Que é a componente I desse vetor. YJ, D componente K. E depois aqui, menos Φ sobre 2C2, YI. YJ é J. Então, se a gente observar bem, eu posso escrever isso aqui, DI, como sendo um tensor epsilon e J atuando em EJ. Vou colocar assim. Quem quer dizer, vai ter esse epsilon e J mais, vamos dizer assim, um outro tensor, vamos dizer assim, zeta e J atuando. Vamos botar então assim, epsilon e K. Vamos botar assim. K. Epsilon e K. Então é isso repetido. O que eu estou querendo dizer por isso? Então eu vou definir um vetor de permissividade elétrica do vácuo. Quem é o epsilon e JK? É delta, esse termo aqui é I. Então esse K vai ter que ter um delta e K. Esse epsilon e J, isso aqui não tem nada a ver com eletricidade, tá? É o tensor de permissividade. Isso aqui é um delta e K, que aí delta e K vezes EK dá o I. Aqui de novo, esse termo aqui vai entrar também dentro desse delta e K. Então eu vou ter um delta e K, eu posso juntar esses dois termos aqui assim. 1 sobre 0 mais C fazer isso assim. Então, né? Então, isso tudo aqui atuando. Então, esse termo aqui eu vou botar delta e K vezes isso aqui. Quer dizer, isso aqui vezes delta e K atuando no EK vai dar exatamente esse termo. Esse termo aqui, ele vai trazer um termo novo. Além da permissividade elétrica, esse setor de Bumblebee está trazendo o campo magnético para a definição do vetor de deslocamento elétrico, que não acontece nos meios materiais usuais. A gente tem sempre essa estrutura aqui. TI, F1J, é J. Essa é a estrutura geral de meios não lineares, meios materiais. Agora aqui, a gente está trazendo o próprio campo magnético para a definição do vetor elétrico. E depois, claro, tem esse pedacinho aqui que vai estar fazendo parte do epsilon e K. Quer dizer, quem é esse epsilon e K? É isso aqui, vezes delta e K, mais esse pedaço aqui. É tudo que posso colocar aqui, K. Então é tudo que está, é todo o coeficiente do campo elétrico. Esse que está aqui e esse que está aqui. Então, esse termo, vezes delta e K, mais esse termo aqui, forma o tensor de permissividade elétrica. Agora, aparece uma componente nova, que é o campo magnético interferindo no vetor de deslocamento, que deveria ser só isso. Então, agora, claro, qual é o efeito disso depois, né, que a gente vê a quebra espontânea da simetria realizada pelo campo do Bumblebee? Vamos deixar isso aqui assim. Então, o que eu estou chamando a atenção é que a estrutura, é sempre essa, a estrutura de... Você sempre vai ter a divergência desse D. Agora, esse D pode depender unicamente
do campo elétrico, mas ele também pode se estender ao campo magnético. Por exemplo, nas teorias não lineares, em geral, nas eletrodinâmicas não lineares, você tem contribuições do campo magnético para o vetor de deslocamento elétrico, certo? Então, essa ficaria assim, a equação de Gauss. Deixa eu apagar aqui um instantinho só, chamar a atenção para uma outra coisa. Então, só para chamando a atenção, o primeiro fato que eu estou chamando a atenção, o campo do Bumblebee, ele gera essa modificação no vetor de permissividade elétrica, ele gera esse termo novo e gera esse termo novo no tensor de permissividade elétrica. E gera um termo mais novo ainda, trazendo uma contribuição magnética ao vetor de deslocamento elétrico. Só para lembrar isso aí. Deixa eu anotar aqui. Se agora a gente coloca, por exemplo, suponhamos que o campo eletromagnético esteja acoplado a algum tipo de corrente externa, né? Então a gente tem na equação de Maclaurin, a gente geralmente coloca, né, aquele termo ali, e aqui a gente coloca, se aparecer uma corrente externa, aqui a gente coloca a componente zero da corrente, né, J0, que é o C ρ, né, é o C vezes o ρ, que é a densidade de carga, né, que geralmente a gente faz no espaço de Minkowski, a gente tem isso aqui, C vezes ρ, e aqui a densidade de corrente, a componente zero é essa aqui. Ali apareceu desculpa, só uma coisinha só que eu errei desde o início, que é o seguinte, sempre que apareceu o campo elétrico, né, o campo elétrico, eu acho que eu esqueci de colocar aqui, 2 e 0, tinha um C2 aqui o tempo todo que eu esqueci, certo? Quando eu fiz o princípio variacional aqui desse termo, eu esqueci desse C2 aqui. Aqui não, aqui eu fui trazendo os 6 direitinho, mas quando eu fiz o princípio variacional, eu disse só 2 e 0. Então, tem esse C2 aqui. E 0, C2, é justamente o ε0, né? Então, eu posso escrever isso aqui dessa forma. ε0. Vou colocar assim. Então, que é justamente, então, vai ser, isso aqui seria o primeiro termo do vetor de deslocamento, ε0 mais o resto que a gente chama de vetor de polarização. E aí agora a polarização vai depender não só do campo elétrico, mas do campo magnético também, como a gente viu, o campo elétrico ele tem certo. Então era só isso que eu queria chamar a atenção. Ô professor, nesse cenário da eletrodinâmica de Bumblebee, como é que você traz o conteúdo de matéria fermiônica para ela? Via acoplamento mínimo também? Você pode dizer o seguinte, talvez o campo de Bumblebee seja transparente para a matéria do modelo padrão. Então, você coloca o campo de Bumblebee, você coloca a matéria fermiônica só interagindo com o Maxwell. Você poderia dizer que aquela corrente lá é o psi barrado do Manix. Certo? Outra questão é a seguinte, será que o elétron ele carrega algum número quântico desse setor de Bumblebee? A gente diria que não, o elétron está no modelo padrão. Então, talvez, quer dizer, o que vai acontecer, claro que o elétron vai interagir com o campo de Bumblebee, mas indiretamente. O elétron interage com o fóton. O fóton interage com o Bumblebee. Então, o elétron vai ter uma interação com o setor de Bumblebee, quer dizer, é como se o elétron abrisse um portal para o setor de Bumblebee. O fóton, né? O elétron troca fóton, mas esse fóton se acopla com o Bumblebee. Então, esse fóton pode fazer mediação do elétron com o Bumblebee, tá certo? Mas você pode começar com o campo, vamos dizer, uma interação mínima, normal do elétron com o campo eletromagnético. Dirac, tranquilamente. Você conhece modelos nesse sentido que fazem esse tipo de mixing, elétron, Bumblebee via fóton? Posso olhar na literatura, mas não vi, porque esse aqui esse toy model que eu estou trazendo. Agora, tem que olhar os modelos Bumblebee, que geralmente tem muito pouca coisa de eletrodinâmica Bumblebee, o que tem mais é gravitação Bumblebee. Tá? Posso dar uma, mas assim, se alguém fez isso, foi lá o grupo do Postelec, talvez o Alt, Schuh, Lennert, o próprio Postelec, que sempre está junto nos papers, né? Eu tenho um ex-estudante que fez o doutorado com a gente aqui, o Carlos Ernast, que hoje ele é professor em Londrina, na UEL. O Carlos fez pós-doc com o Postelec. E o pós-doc do Carlos, ele fez trabalho em Bumblebee. Eu posso dar uma nome dele, você pode procurar no archive. É Carlos Ernast.
tem um trabalho sobre, eu acho que eletrodinâmica de Bumblebee. Tem um trabalho que foi quando ele fez um pós-doc lá, deve ter sido 2012, 2013. Ele hoje está em Londrina, é professor, ele é de Santa Catarina, mas é professor de Londrina. E depois, Bumblebee, quer dizer, aí o grupo do Costeletes. Tem o Al Shu, Brett Al Shu, que fez bastante coisa sobre Bumblebee. Tem o Ralph Lemmer também. O próprio Costelete. O Costelete é mais ou menos onipresente, né? Ele não é aquele assíduo feito, ele trabalha realmente com o pessoal, então ele está sempre presente no espelho. Al Shu, Lemmer, Costelete, tem um outro também, é Shaw. Também trabalhou com alguma coisa de Bumblebee. Então tem esses nomes aí, mas assim, francamente falando, eu nunca vi nenhuma ligação assim do elétron ou fóton, né, fazendo esse portal com o Bumblebee dessa forma. Mas assim, por exemplo, você poderia aqui, se você quisesse, dizer, vamos acoplar aqui a eletrodinâmica fermiônica com o campo de Gauss, certo? Deixa o Bumblebee de fora, mas ele fica de mediador porque ele se acopla ao fóton. Então, indiretamente, ele se acopla ao elétron. Perfeito. Quero tempo de mesa? Isso 5h33. Então agora vamos olhar se a gente quiser. Então, por exemplo, se alguém quiser fazer a mesma coisa para tirar a equação de Gauss do setor Bumblebee, é só variar em relação a S. E aí é exatamente o que a gente fez para o φ. Quer dizer, eu não vou fazer o S, porque quer dizer, o delta S, né, o delta S vai nos dar a divergência do campo que eu chamo de campo elétrico do Bumblebee, eu chamo de F, né? Isso, né? Vai me dar o delta F mais um blá blá blázinho aqui, igual a zero. Então segue como o delta F. Para quem está iniciando um pouco mexer com isso, um pouquinho mais assim, de atenção, é no setor vetorial, porque tem os rotacionais aí, mas é só uma questão de aula vetorial, não tem nada de física. Então vamos dar uma olhadinha só para quem, para o pessoal mais iniciante, né? Olhar, vamos variar, porque eu agora quero tirar a equação de Ampère-Maxwell. Então Ampère-Maxwell eu tenho que variar em relação ao potencial vetor A, que é a equação que vai me dar o rotacional do campo magnético. Então a gente vai pegar. Posso pegar essa primeira equação? Então aqui é Gauss magnético, depois pode-se tirar o Gauss Bumblebee. Aí agora vamos tirar a Ampère-Maxwell do setor, né? Ampère-Maxwell do fóton. Então vamos Ampère-Maxwell. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer a variação do lagrangiano, ou da ação, em relação ao potencial vetor AI, componente I. Então vamos lá. Então, só tem campo magnético, então o A aparece aqui e aqui, então tem que fazer as duas variações. Então vai aparecer 2, vai aparecer 1 sobre o I0 C2, agora não vamos esquecer do C2, 1 sobre o I0 C2 é escalar, e aí menos DDT de A, então vai ficar menos DDT do delta A, é a primeira variação, né? O campo elétrico depende do gradiente do φ e da derivada temporal do A. Depois o campo magnético, vai aparecer o mesmo fator 2, então menos 1 sobre I0 e escalar rotacional B rotacional de A, delta B. Delta B então vai ficar rotacional de delta A. Então aqui não tem nada lá, aqui não tem nada lá, aqui tem um azinho escondido aqui. Então vai aparecer, vai faltar o fator 2, sim, sobre 2C4. Aí ali, ok, Y2, S2 é escalar menos derivada temporal do delta A. Certo. Depois ali também tem uma coisa. Só que aqui eu não tenho o fator 2, né? Menos que C sobre 2. C2 fica menos que C sobre
2C ao quadrado, S, Y. Então isso aqui a gente não toca. Agora, variação do campo elétrico, menos a derivada temporal da variação do potencial vetor. Vetorial é A. Agora a gente tem que ter cuidado. Vetorial B. Agora, de novo, tem que variar o A que está aqui e variar o A que está aqui. Vai ficar menos si sobre 2C ao quadrado, S, Y, escalar, é vetorial rotacional do delta A. Isso aqui é o B. É rotacional de A. Tem essa coisa mais limitadinha. O delta A está preso lá dentro. Aqui também, tem A por tudo quanto é lá. Então, menos si sobre 2C2, Y, e aí a variação, Y, escalar, menos DDT, vamos botar um sinal menos aqui, já vou botar esse mais aqui. Derivada temporal do delta A. E agora a gente vai ter que manipular tudo com a derivada temporal do A, né? Tá lá. Agora aqui, mais. Aqui tem um B2, né? Então, si sobre 2, Y2. Eu já botei o 2, porque vai ficar B escalar a variação do B, que é a variação do rotacional de A. Rotacional, B escalar, rotacional, delta A. Então, isso aqui é o delta B. Tá? E depois esse outro termo vai ficar menos que C sobre 2. Caso não for por 2 que vai sair daqui. Y escalar B. E aí a variação vai ficar Y escalar rotacional do delta. Eu não esqueci de nada. O seu delta, a variação do. Agora tem que. Não. Variar o potencial é só na hora de tirar o delta S do delta. Isso aqui é só uma visão, um caso prévio. Quando eu falei que o delta S segue exatamente o delta φ, é verdade nisso aqui, mas aí tem que se lembrar que eu preciso variar isso aqui. Então, lembrar só isso aqui. Quando eu fizer a variação do V, de S e Y, né? Princípio variacional para tirar a equação do S, né? De Gauss, do setor Bumblebee. Então, você vai ter a derivada de V em relação a S vezes delta S. Então, quando eu for tirar a equação do delta S, vai aparecer isso aqui. Porque isso aqui é o delta V. Depois, quando eu for derivar em relação a Y também, vai. Eu vou ter que derivar em relação a Y e delta Y. Então, o potencial vai aparecer através de derivadas na equação de Gauss do campo Bumblebee. Você vai ter a divergência de F mais 1, certo? Blá, blá, e depois lá no final vai ter um dV dS. Porque o setor de potencial depende diretamente dos potenciais. Então, a variação do potencial é a derivada do potencial em relação ao potencial, né, Bumblebee em relação aos campos e a variação dos campos. Só lembrar desse que eu esqueci de falar isso. Porque no caso do campo eletromagnético não tem isso, porque não tem esse termo de potencial associado ao φ e ao A. Muito bem. Vamos lá. Então agora a gente tem que ver. Bom, olhando esse termo aqui. Então esse termo aqui é simples, que é a derivada temporal. Ela vai ter que liberar o A, então ela vai ter que se mover para cá. Ela se move com um sinal mais, vai aparecer a derivada temporal do campo elétrico. Aqui vai aparecer a derivada temporal, vai ficar delta DDT de E, o sinal mais, né? DDT de E, escalar, delta A. Então a gente vai ter que colocar tudo, vai ter que fatorar agora o delta A, que é justamente a corrente de deslocamento está saindo daí. Agora daqui que deve sair o rotacional de B. Vamos ver como é que vai sair isso aqui. Então, só fazendo o cálculo, que é o cálculo que a gente já deve ter visto em algum canto aí. Quer dizer, isso aqui é B componente I acoplado com a componente I desse rotacional. Epsilon I. J. Tá?
DJ delta AK. Então, esse termo rotacional de delta A, componente I. Então, a mesma coisa, tem que liberar isso aqui. Então, vou trazer esse DJ para cá. Então, esse DJ vai se mover, esse aqui é constante, esse DJ vai se mover para o BI. Então, se move uma vez, ganha um sinal menos. E aí eu liberei esse delta K. Agora, esse termo aqui é JI. Se eu colocar, aqui eu posso trocar o I com o J. Aqui está IJ. Vamos dizer que eu troco o J, o I vira, eu quero botar a derivada, vamos botar IJ. Então vamos colocar aqui, vamos trocar o I com o J. Vai ficar mais aqui. Eu não mexi nesse menos aqui não. Aqui ficou J aí. Então ficou, isso aqui é justamente a componente K do rotacional de B. Então fica rotacional de B, componente K, delta K, ou seja, escalar delta A. Então ficou mais, mas esse finalmente persiste. Então vai ficar menos 1 sobre M0, rotacional de B, escalar delta A. Menos 1 sobre M0, rotacional de B, escalar delta A. Então está saindo aqui ampere máximo, né? O ampere máximo, se não tiver nada de bumblebee, isso aqui é igual a zero, aí eu tenho vai ficar rotacional de B, isso aqui vai falar que o sinal é rotacional de B igual a D1 sobre C2 da EDP, que é a corrente de deslocamento. Então, isso aqui já daria máximo no VAR. Agora, tem as contribuições vindas do bumblebee. De novo, essa derivada temporal libera facilmente esse delta A. É uma integração por parte, que vai atuar em tudo isso aqui e com sinal mais. Então, vai ficar mais, menos aqui, né? Então, vai ficar mais, sinal global mais, que integrei por parte. A derivada temporal vai atuar aqui. Escalar delta A. Então, já está uma contribuição por delta A. Depois a gente vai ver, que a gente vai poder definir um H a partir do D e vai dar DDT do D. A corrente de deslocamento vai aparecer na lei de Ampère-Máximo. Então já está se formando a corrente de deslocamento. Olha o S2 é aqui, olha o epsilon 0 é aqui, porque o C2 é 1 sobre 0 é epsilon 0, então isso aqui está dando epsilon 0 é. Você vai vendo que o D está se formando e o H vai aparecendo devagarinho. Agora fatorar de novo esse delta A aqui. Então, para fatorar, vamos fazer um rascunhozinho aqui. Isso aqui é menos π sobre 2c ao quadrado SY escalar menos, né? Então, cadê? Vou ficar assim mais aqui também, não esqueci nada. DDT delta A, obrigado, delta A vetorial, né? Delta A vetorial. Então vamos ver uma coisa. Então, esse DDT vai ter que atuar em todo mundo. Vamos abrir essa expressão aqui. Produto vetorial. Então você tem xi sobre. Não está assim, deixa eu ver depois no final a gente recupera isso aqui. Então vai ficar S, Y, I. Epsilon, I. J. Esse produto vetorial aqui, componente DDT do delta AJ. BK. Isso. E aí agora eu vou precisar integrar por partes. Vou trazer esse DDT para atuar em todo mundo. Então vai ficar menos epsilon I JK, derivada temporal, S, YI, BK, delta AJ. Perfeito? Então, eu tenho que vou produzir um produto vetorial de Y por B. Então, eu preciso colocar o I junto com o K. Então, eu vou trocar esse J com K, então vai ficar K, J. Eu boto um sinal mais. Então, vai ficar o produto vetorial, vai ficar S, Y, vetorial B, componente J, delta J. Então, vai ficar a derivada temporal desse produto vetorial escalar a J. Vai ficar esse termo aqui, né?
vai pôr o sinal mais no final do dia, né? Ou mais. C sobre 2C ao quadrado. DDT. S. Y. Vetorial B. Escalar. Delta A. Então, estou fatorando todo o delta A. Então, o coeficiente do delta A vai ser a equação de Ampère-Marx. Tá? Muito bem. Então, esse termo aqui também está entrando na corrente de deslocamento. Está se juntando com esse termo e com esse termo. E vai ver que isso tudo está formando o D que a gente tinha definido lá em cima. As coisas estão bem interligadas. E a simetria de Lorentz que está fazendo isso, que está o fantasma que está agindo, o ghostzinho que está por trás dos planos acertando. Tá? Por que o D que aparece lá em cima, que parece não ter nada a ver, tem tudo a ver? Porque a equação de Gauss e a equação de Ampère-Marx, elas são ligadas pela relatividade. Faraday-Lenz e Gauss magnético são ligados. Então, a relatividade, das 4 equações de Marx, existem dois duos. O duo divergência de E, rotacional de D, uma vai na outra por transformações de Lorentz. E Faraday-Lenz e Gauss magnético, uma vai na outra por transformações de Lorentz. Então, por isso que o D que está aparecendo lá em cima, ele vai aparecer aqui embaixo. Né? A coincidência é por conta da simetria de Lorentz. Né? Quer dizer, a gente aqui ainda não quebrou Lorentz, a gente está com formalismo covariante. Né? A quebra da simetria de Lorentz ela vem só depois que o campo vetorial adquiriu um valor esperado do campo. Vamos em frente agora fazer esse termo. Se alguém puder me dar esse terminho, como é que ele é? É menos C sobre 2C2. Menos C sobre 2C2. SY. SY. Produto escalar com E, produto vetorial. Produto vetorial. Com o rotacional de delta A. Tá legal. Rotacional de delta A. Beleza, foi. Então tá, eu tenho esse produto escalar aqui. Então eu vou esquecer isso aqui por enquanto, deixar esse sinal menos aqui guardadinho. Vai ficar S, Y, I. E aí, Epsilon, I, J, K. É J. E aí, a componente K desse rotacional, que é Epsilon, K, M, N, dm, delta, A. Certo, pessoal? Então, eu tenho dois épsilon aí. Esse épsilon aqui vem desse produto vetorial. Épsilon IJK, componente J do campo elétrico, e a componente K desse vetor rotacional aqui, que é épsilon K, MN, dm, delta, A. Então, vamos jogar essa derivada está aqui. Tem que liberar esse K. Mas vamos contrair esses dois épsilon IJK, épsilon K, MN, isso para nós dá delta de IN, tem essa contração. Eu posso jogar esse K aqui para trás, sem perder esse sinal, delta de IN, delta de JN, menos delta de IN, delta de JN. Essa é a contração desses dois épsilons. Vamos primeiro fazer as contrações, depois a gente acerta as derivadas. Então, vai ficar, o M vai ficar I, então vai ficar S, Y, I, é o primeiro termo, vai desdobrar em dois termos. É J, N virou I, e o N virou J, delta AJ, por causa dos deltas de Crown. E depois menos S, Y, I, é J. Aí agora, o N vira J, e o N vira I. Então, esse termo aí desdobrou em 2, mantendo o sinal, isso aqui está guardadinho. Vamos fazer o seguinte, como eu quero fatorar um delta AK, eu vou transformar, eu quero que isso aqui vire K. Então, como eu tenho J, que são os índices saturados, vamos colocar K e K. K aqui, K aqui. A mesma coisa aqui, aqui eu vou fazer o I virar K. Está tudo saturado, aí eu tenho certeza que eu fatoro o delta AK. Então, nesse termo aqui, eu vou produzir um DI, né, disso tudo aqui. Mas claro,
um ΔK. Então esse termo aqui, vamos escrever aqui esse termo, é esse termo aqui, né? Então ele fica com sinal mais, né? E aí pega esse menos aqui. Menos si sobre 2c ao quadrado. E aí essa derivada vai ser transferida para tudo isso aqui. Vai ficar di de S S é K e Y. Não fica mais não, professor? Olha, esse termo ele tem esse menos aqui, ó. Pois é, mas aí você integrou. Você tem Aí razão. quando integra por partes. Claro, você tem razão. Certíssimo. Então, fica mais. Eu integrei por partes, essa derivada se desloca para cá e o crescimento fica mais. Obrigado. Isso. Mais DI, S, Y, e aí fica um TK. E aqui fica o delta. Aqui vai ficar, não dá para botar uma divergência, né? Porque tem esse índice aqui. Então eu vou deixar tudo assim. Vamos deixar. Depois isso aqui tudo aqui é K também, isso aqui é como se fosse S2, é K, AK, isso aqui tem uma K, K, não tem problema. Vamos deixar assim por enquanto. Então a derivada aí vai estar atuando nesse produto aqui, tensorial, né? Mas está contraído aqui. Então, no fundo, essa equação. Agora, só estou achando que eu perdi um índice aí, que essa equação. Ah, tá certo. Essa equação, quando eu fatorar isso aqui, o índice I está somado, o índice K está livre. O índice K tem que estar livre. Tá certinho. Sei que eu tivesse perdido isso no meio da jornada. Agora tem o segundo termo que eu não considerei ainda, que é o termo que vai, com esse aqui vai ficar mais. Mas aí, fazendo a integração por parte, vai ficar menos. Então, a gente vai ficar menos que si sobre 2c2. Vamos integrar agora outra derivada. Menos que si sobre 2c ao quadrado. Si sobre 2c ao quadrado, dj, isso. O que é, hein? O que está lá dentro? S. Agora é o YK. E é J? Delta aqui. Certo? Então vocês estão vendo que parece uma coisa aqui antissimétrica, né? Eu tenho DI de YI é K. Ah não, mas aqui é DJ. Então eu posso botar aqui também. Pode trocar para I, né? Isso, posso trocar para I. E aí fica YK é I. Isso é uma coisa antissimétrica. Eu formo essa antissimetria. YI é K menos YK é delta K, certo? Então esse termo está resolvido. Esse termo aqui, esse é simples, né? Porque é uma derivada temporal só que vai atuar nisso tudo aqui. Então vai se mover para cá com sinal menos, vai ficar menos aqui. E aí vai ficar DDT de tudo isso aqui, deixa eu botar menos si sobre 2c ao quadrado, derivada temporal. De y é y, assim. Vou escalar delta está subentendido que é tudo delta K. Eu gosto como o senhor tem confiança nas suas contas, porque se fosse eu fazer, eu ia fazer um por um, passo a passo, índice por índice. Não, mas ajuda. Ia demorar muito Não, mais certo tempo. é esse, mas o certo é esse, né? Todo cuidado é pouco. Por isso que eu estou confiante que vocês estão ainda achando o erro. Quantos erros, quantos sinais menos não foram achados aí? Não, sinal menos mais ou de menos. Pelos olhos de lince, né? Não, a gente briga que o sinal menos é o de menos, não, porque cara, é o sinal menos que a gente fica louco mesmo. Semanas, né, cara? Fator 2, fator pi, né? Eita, as convenções, né? Unidade natural, C igual a 1, aí tem que reconstituir o C e o H cortado. É aí que a gente perde tempo. Não é, né, cara? Não brinca, não. Tá? Oi? É mais fácil que ele começar. Pois é, às vezes ao invés de procurar o erro. Cara, esse dia eu também fiquei assim, cara. Eu estava fazendo os cálculos, eu estava na 17ª página. Aí eu comecei a ver que não estava legal. Tinha um problema de dimensão. Aí eu olho, cara, tem uma hora que você fala assim, cara, É o clássico. Passei tudo aí, joga fora. Não adianta querer ficar salvar. Você percebe que está somando metro com metro quadrado. A gente vê isso. Eu comecei a ver que era unidade natural, uma tinha unidade de energia, outra tinha unidade de energia ao quadrado. Aí, cara, você fica querendo salvar
sabe aquela coisa mesquinha? Bota aqui. Cara, rasguei tudo pro lixo. É um cansaço, vamos começar do zero. Aí a gente foi fazendo, aí a gente vai noite adentro. Mas é assim, e às vezes é essa bobagem que você falou aí, né? É o sinal mesmo, né, cara? É o sinal mesmo que pega a gente. A gente, às vezes, a parte, assim, a geometria diferencial a gente domina, né? A topologia, mas na hora do sinal menos, aí você vê o calcanhar de Aquiles, né, cara? Não, tem que ter cuidado. Esse é um problema. Cara, e às vezes é aquela coisa, você sabe que tem. Eu lembro da minha tese de doutorado, tinha certeza que o resultado dos loops da função beta ia ser zero. Aí você vai ficando nervoso, está chegando a hora de somar, você não quer somar. Não, vai dar errado, eu não vou somar. Eu não somo. Se eu não fizer a conta. Eu me jogo lá no Adriático, cara. Ai, que medo, né? A gente fica com medo de somar, né? Cara, eu tremia tanto para somar. E deu zero? Deu. Cara. De primeira? Foram 5 meses de cálculo, deu certo. De primeira? Olha, tem um milagre na minha vida. Eu acredito em milagre, porque aquilo foi milagre. Não era para dar certo. Cara, eu estou trabalhando de janeiro a junho. Em junho eu começo a somar. Falei, que medo. Cara, sabe quando. Sabe assim, o mundo muda. Você vê que deu zero, eu não posso. E era quantos termos que você tinha que somar? Ah, cara, era coisa demais de docente. Porque era uma função beta, 2 loops, era coisa assim. Trabalho assim, então eu ia fazendo trabalho assim, meio de monge, né? Trabalho hoje um pouquinho aqui, vai fazendo. Mas aí é aquele problema, porque às vezes no dia seguinte você volta com outra convenção. Meu medo era esse. Cara, eu não vou conseguir achar esse erro se eu estiver errado. Cara, que sufoco, né? Mas assim, às vezes acontece isso, a gente fica com medo. Aqui eu já estava olhando, tem o sinal menos, a corrente de deslocamento não dá, porque senão às vezes aparece aquele sinal menos errado, aí você tem que. Apaga tudo, a melhor coisa às vezes é isso. Ô, professor, olha matemática na sua vida. Hoje em dia, né? Cara, meu calo aqui tá imenso, isso aqui meu, que eu aperto muito para escrever, eu escrevo muito forte. Tinha dia que ficava saindo até pus daqui, tinha que botar band-aid para poder, porque eu apertava tanto a caneta. Mas assim, todo mundo passa por isso, né? Se não é na mão, às vezes é com matemática também, que você fica procurando erro em pacote, não é fácil não, né? Dá até uma tendinite de ficar digitando matemática. Não fica, pois é, tem gente que fica com tendinite mesmo, né, cara? E assim, além do estresse emocional, né? Você tem Olha quando vem síndrome do túnel do carro. síndrome de quê? Síndrome do túnel do carro. Isso aí só resolve cirurgia. Só cirurgia, né? É mesmo? Não, cara, a gente passa por cada coisa, né? Não é fácil não. Mas assim, então esses sinais menos, às vezes, é aquele sinal menos que destrói. Às vezes você vê, tá um fator 2. Pô, tinha que ter um fator 2 aqui para cancelar. Você sente que tem que ter um fator 2. A vida da gente fica pendurada nisso, né, cara? O casamento se desfaz por isso, né? Você promete, amanhã nós vamos ao cinema. Aí Fudeu. o fator não aparece. Fala, não, deixa o cinema para depois. Não vai ter cinema, não. Deixa o cinema para. Aí, cara, desmancha o casamento, a mulher não aguenta, né? O marido não aguenta, a marido da física não aguenta você. Você já contou essa história do Dirac na lua de mel? Foi ele que foi fazer Não foi no cálculo da lua de mel, eu acho que não foi na lua de mel, não foi na orgia mesmo. O cara foi o Ed, foi o Heisenberg, foi o Schroeder. Foi o Schroeder que alugou uma cabana nos Alpes para ir para lá com a namorada. Cara, e aí foi lá que concebeu a teoria, não o neném. Não, Dirac foi no dia de Natal. O paper do Dirac de 2 de janeiro de 2 de janeiro de 28. Foi no Natal, ele falou que ele ficou desesperado, porque a biblioteca de Cambridge estava fechada e ele tinha que consultar um livro de mecânica para ver o formalismo hamiltoniano. Olha Dirac procurando formalismo hamiltoniano, quem diria, né? Tendo que consultar um livro, né? Para olhar o formalismo. E ele ficou desesperado, ele falou que no dia que abriu a biblioteca, 7 horas da manhã, ele estava lá para consultar o livro, aí ele conseguiu terminar o trabalho. Mas assim, foi no dia, ele falou que estragou o Natal, o ano novo dele, por conta disso. Ele a mulher dele era muito tranquila, a senhora lá era muito gracinha, muito tranquila, não deve ter deixado ele enlouquecer, mas ele falou que ficou, sabe aquela coisa que desesperado, não tinha, naquela época não tinha assim, você não entra no Google, você acha na hora, né? Entra na biblioteca de qualquer lugar, mas naquela época tinha que esperar a biblioteca abrir depois do ano novo, né? E aí o paper dele sai dia 2 de janeiro, que é quando ele consulta o livro, dá certinho. Então é isso, vamos crescer para ter. Não, a gente sempre erra nessas coisas, sinal menos e fator 2, pique está faltando, né? É isso aí. Agora o Bernardo estava lá desesperado,
semana passada, antes do evento da UF, porque a probabilidade dele estava dando com dimensão de energia, ele estava tendo probabilidade com dimensão de energia ao quadrado. Aí a gente falou, é fator de normalização, tal. Isso é que ele achou lá o fator de normalização, mas ele estava uma semana desesperado que a probabilidade não estava dando a dimensional. Então é sempre isso, é um fator. Né? Então não vamos assim minimizar o inimigo, né? É isso aí. Então vamos lá. Esse aqui a gente fez. Agora esse aqui de novo, vai aparecer, está com cara de dizer um rotacional, porque isso aqui, olha só, vai ficar y2, que é um escalar, está quietinho ali. Aí aqui a gente vai ter DI, escalar rotacional, y, jk, dj, delta ak. E aí a gente vai fazer integração por partes, vai ficar um sinal menos, vai ficar menos, si sobre 2, y ao quadrado, e aí vai ficar de jk, dj di, dj di, delta k, não é isso? Aí de novo, eu vou trocar esses dois índices aqui para poder formar o rotacional dividinho, bota um sinal mais aqui. E aí, vou botar o dj na frente de tudo, né? Esqueci. Porque quando trouxe o dj daqui, né? Vai atuar no y2 também. O dj fica na frente de tudo. Então, isso aqui está dando ji. Então está dando rotacional, né? Quer dizer, vai ter isso aqui, vamos ver se eu tenho isso aqui é a componente K, não. K, K. não é. Isso aqui é o J. Tem que ter cuidado aqui. Porque quando eu colocar. Eu tenho que pegar dois termos aqui. A derivada J do y2, ela vai estar contraída com esse. Quer dizer, vai dar um produto vetorial do gradiente de y2, e aqui tem um K, pelo T. E aí depois o dj vai, então eu acho melhor, ou eu deixo o termo assim aberto, ou se eu quiser assim, abrir, botar em forma vetorial, eu posso fazer o seguinte, essa derivada vai atuar aqui. Então vai ficar si sobre 2, dj do y2. Vou colocar assim, se eu quiser. Epsilon, J em K, DI, tudo isso depois vezes AK, mais si sobre 2, aí y ao quadrado, dj, epsilon, J e K, DI, tudo delta K. Então aqui fica o seguinte, ó, isso aqui é a componente J do gradiente de y2. Isso aqui tem a componente J e tem a componente I. Então isso aqui está dando gradiente de y2 vetorial de componente K. Então está dando o seguinte, si sobre 2, gradiente do y2, então escalar, então eu tiro o gradiente vetorial de J, dj, quer dizer, dj, o gradiente está aqui, B está aqui, componente K. Tudo isso aqui, então, escalar delta A. E depois esse termo aqui, esse vai dar o rotacional de B, ó, rotacional de B, componente K. Então vai ficar mais que si sobre 2, rotacional de B, componente K, escalar delta AK. Então esse termo aqui, ó, vai se juntar com esse termo aqui para começar a formar aquele H. Vai estar dentro, vai ficar rotacional de H igual a derivada temporal do D, né, que é o que aparece normalmente nas equações de meios materiais. Então esse termo aqui, vamos botar aqui, que é esse aqui que eu estava mexendo, né? Esse aqui, né? Não, é o Esse aqui. Esse. Então esse termo aqui deu origem a 2. Mais que si sobre 2, então gradiente de y ao quadrado, Vetorial B. vetorial B, então gradiente de y2, vetorial B, delta. E depois mais Si sobre 2. K.
Y2, rotacional de B, delta. É aquela equação, hein? Delta. Tá certo. Então, esses dois. E agora, esse aqui, de novo vai aparecer rotacional, né? Porque tem rotacional aqui do delta. É a mesma historinha. Então vai ficar. Isso aqui é um escalar, né? Y escalar B, vamos deixar como tá. Deixar isso aqui como tá. Então isso aqui é Y, I, epsilon, I, JK, DJ, delta. Então a gente vai ter que jogar essa derivada J no cara todo, vai fazer meu gradiente, vai ficar um gradiente, para ficar aqui, aí vai integrar para vai ficar mais de xi sobre 2, vai ficar exatamente igual a esse gradiente de y escalar B. Vou botar esse gradiente de y escalar B. Esse DJ vai atuar lá. E vai ficar vetorial, vai ficar DJ, vai ficar com isso não mesmo, porque vai trocar a ordem. Eu não integrei por partes, ficou mais, mas aí vai trocar a ordem aqui, vai ficar menos. Vetorial, vai ficar igual a esse aqui, né? Vai ficar vetorial B. Oi? Vetorial B, tá? Escalar delta A, que é o seguinte, esse termo aqui, e depois esse termo aqui vai atuar, vai produzir aqui menos, quer dizer, quando integrar por parte vai ficar mais, mas aí quando eu trocar o índice J, aí vai ficar menos rotacional, vai ficar menos de xi sobre 2, vai ficar igual a esse aqui, Y escalar B, rotacional de Y, escalar delta A. Esse aí é um ótimo exemplo para dar para as pessoas perceberem o poder da notação covariante. Não, pois é. Exatamente. Boa, faz a notação covariante, como é que fica mais simples, né? Mili, né? Exatamente. Bom, então, a gente agora, se quiser não, vai ter que fazer, é só apagar os deltas e escrever a equação. Muito cuidado que a gente tem que ter, eu acho que é melhor deixar em componente, né? Tudo delta K, porque a equação vai ter um índice livre K, porque esse termo aqui, a não ser que a gente fizesse uma definição aí, a gente pode definir isso aqui. Isso aqui está dando exatamente, a gente está compondo um tensor antissimétrico. A gente pode dizer o seguinte: S que multiplica YI é K menos YK TI, que é um tensor antissimétrico de rank 2, né? Então fica S fatorado, YI é K menos YK é I. Eu posso definir isso aqui, sei lá, como um tensor, chamar isso aqui de um tensor, sei lá, lambda e K. Só para abreviar a notação. E aí a gente pode usar aquela notação de flecha dupla, né? Na verdade, isso aqui ficaria a divergência, assim, nesse sentido, a divergência desse lambda, usa aquelas duas flechinhas para indicar que é um tensor, quer dizer, isso aqui é a divergência desse tensor, quer dizer, com referência ao índice I, né? Tem um tensor antissimétrico, então eu estou tirando a derivada no índice I. Então fica, essa notação é lícita. Muitas vezes isso acontece para tensor simétrico ou antissimétrico. A gente bota a dupla flechinha no tensor e a divergência desse tensor. Então fica divergência xi sobre 2c ao quadrado, divergência de lambda, delta A. Aí, lembrando que isso aqui está contraído com o escalar delta A. Isso aqui, na verdade, tem um índice aqui e dois índices aqui. Então, no final do dia, sobra um índice. Quem quiser fazer assim por uma questão de fazer uma notação mais compacta, faz. Quem não quiser, simplesmente deixa tudo, declara componente K. Então, fica uma equação com a componente K para poder não ter esse problema. Mas é isso, eu não vou nem apagar, mexer, a menos de algum sinal que eu possa ter realmente errado, vocês deixaram passar essa hora, né? Mas assim, é isso aí que a gente quer colocar. Então, essa é a equação de Ampère-Maxwell. O que é importante ver, quer dizer, quem for com cálculo até o final, é que essa equação vai assumir essa forma sim. Ela vai ficar rotacional de um H, e esse rotacional desse H vai ter 1 sobre C ao quadrado
derivada temporal do D. Então essa equação vai ficar tão simples quanto isso, onde o D é aquele que apareceu naturalmente na equação de Gauss, aquele D que depende, né, da permissividade elétrica e daquele novo tensor que eu chamei de zeta, e esse H, a mesma coisa. A gente está observando que o H, ó, ele vai ser o D. Vamos ver onde é que tem rotacional. E aqui, que vai aparecer alguma coisa que vai me colocar naquela condição. Vou conseguir jogar isso. Outro rotacional está aqui, né? Rotacional de D. Então, eu vou ter esses termos que eu vou formar um H da mesma forma que a gente geralmente forma. Como é que a gente forma o H? A gente tem que rotacional de B, M0, J1 sobre M0, né? Então, o H, a gente geralmente define assim, HI é a matriz inversa de permeabilidade magnética, vai ficar aqui em BK, BJ, perdão, e aqui mais um termo que eu posso chamar, sei lá, chamei outro de zeta, vamos chamar um termo aqui de I, vamos chamar de I e J. Então a gente vai definir um tensor H, um campo H e um campo D. Esse aqui está ligado à permissividade elétrica e esse aqui é a permeabilidade magnética. Em geral, a convenção que a gente coloca é assim. Aqui, em vez de a permeabilidade, é o inverso, porque a gente usa basicamente a equação de Ampère-Marx, a rotacional de B igual a μ0J. Então, a gente divide por μ0 e define o B sobre μ0, aí aqui, claro, C1 sobre C ao quadrado, ddt, né, de D. Né? A gente divide o B sobre μ0 e chama de H. Então, o H ele vai ter o inverso da permissividade, da permeabilidade magnética. Então, geralmente, aqui a gente define que vai aparecer aqui, é o inverso de tensor de permeabilidade magnética. Mas isso é uma questão de, vamos dizer assim, de apresentação do resultado. O que é importante é ter essa equação do campo magnético. Então, quer dizer, a equação fica bastante bom. Mas, o pior está por vir depois, que ainda não tirei as equações de onda, isso são só as equações de massa. Agora eu tenho que tirar as equações de onda. Derivar em relação ao tempo, a equação de paradelência para dar o D2, DT2 do D. E aí tirar uma equação de onda para o campo magnético, uma equação de onda para o campo elétrico. Claro que a equação de onda do campo elétrico e do campo magnético vão envolver o campo Y. E tem a propagação dos campos de Bumblebee também. Depois vai ter o Bumblebee que está esperando para dar a mordida dele, né? Então, é esse o trabalho. Então, hoje, 2 horas para fazer só o primeiro item. Né? Eu, se fosse eu, colocava uma prova e pedia isso para entregar essa semana que vem. Você faria isso? Não, mineiro é bonzinho. Mineiro é bom. Dá uma para prova. entregar semana que vem. Entregar isso na terça-feira. Terça-feira. Na terça-feira. Lista de pessoas para acabar com muitos casamentos, muitos namoros, né? Não, jamais. Então, olha, o aspecto isso a gente fez só para os campos de Marte, agora dos campos de Bumblebee. Então, sugestão, fazer a mesma coisa para os campos S e Y. Claro, as coisas vão simplificar também, porque depois a gente vai fazer uma expansão, linearização. Depois, bom, então vamos continuar. Então, segundo item, vou só dar uma palavrinha do segundo item, que é menos técnico, né? Então a gente fala aqui, seria interessante refletirmos como se poderia interpretar essa constante alfa zero, uma espécie de contrapartida da permeabilidade magnética do vácuo eletrodinâmico para o caso do Bumblebee. Então é uma espécie de uma permeabilidade à la Bumblebee. Então o campo Bumblebee estaria revelando um outro vácuo. Estou perguntando, o campo Bumblebee estaria então revelando um outro vácuo associado a uma física mais fundamental? Então é uma interpretação. O que é esse vácuo? Porque, por exemplo, a gente sabe a dimensão aqui, sabe a dimensão do campo elétrico, né? Newton por volt por metro, Tesla, mas a gente sabe, quer dizer, no final do dia a gente sabe que tudo isso aqui tem que ter dimensão de energia por comprimento à terceira potência, porque isso aqui é uma densidade de Lagrangiano. Então é energia, vamos dizer, Joule, SI, Joule por metro cúbico. Mas para eu fixar a dimensão do F, ser a dimensão da velocidade da luz, né, que é comprimento por tempo, mas não sei a dimensão de F, G igual alfa zero. Então eu teria que, o que eu faço? Eu já sei que a dimensão desse termo tem que ser isso, mas a dimensão do alfa zero fica
atrelada à dimensão do F e do G. Então, o que é esse alfa zero? Está fazendo o papel de uma permeabilidade magnética. Mas de quê? Desse meio, né, definido pelo campo Bumblebee. Então é como se, uma interpretação possível, outras eu deixo por conta de vocês também. É como se esse campo de Bumblebee ele definisse um novo meio, quer dizer, isso aí vem de uma física mais fundamental. A física mais fundamental é essa, por exemplo, pode ser a teoria de cordas. Então existe um meio onde o fóton agora está se propagando. Esse meio tem uma característica, né? Uma característica associada a esse parâmetro físico aqui. Eu poderia ver, será que eu jogo depois, deixo tudo em função do alfa zero, eu digo simplesmente alfa zero. Claro, se eu fizer algum experimento, né, depois chegando à propagação da luz, fazendo um experimento, por exemplo, de birrefringência do vácuo, a gente pode ver como esse alfa zero pode estar interferindo nos índices de refração do vácuo eletrodinâmico. E aí a gente pode tentar ver qual é o tipo de dimensão que ele tem. E talvez trabalhando, o que a gente pode fazer? Vamos fazer a linearização. Vamos colocar um campo mais comum depois, como a gente falou. Vamos fazer uma linearização do campo de Bumblebee. Aí a gente vai ter uma eletrodinâmica com o campo de Bumblebee linearizado. Aí vamos tirar as relações de dispersão do fóton. Vamos reolhar as equações de onda do fóton e tirar a relação de dispersão. Lembrando que índice de refração, né, está ligado à velocidade. Quer dizer, o índice de refração é C sobre a velocidade de fase, que é ômega sobre módulo de K. Então, se eu sei a relação de dispersão, quer dizer, então no fundo é C módulo de K sobre ômega. Não estou falando da velocidade de grupo, não, estou falando da velocidade de fase. Então, isso é o índice de refração. Então, se eu sei a relação de dispersão do fóton, a relação entre ômega e K, o fóton que sai das equações de onda, eu tiro índice de refração. Claro, essa equação pode ser uma equação com mais raízes, eu posso ter, para o mesmo K, eu posso ter diferentes ômegas, ou seja, eu tenho mais de uma velocidade de fase, o que mostra que há mais de um índice de refração. Eu posso ter birrefringência. E aí, essa birrefringência pode depender, na hora da linearização, desses parâmetros aqui. Eu tenho como jogar esse parâmetro. E aí, conhecendo resultados de birrefringência do vácuo, por exemplo, experimento PVLS de Ferrara e Lucerne, né, ele tem vários dados, limites sobre birrefringência do vácuo. E aí, pela birrefringência do vácuo experimental, a gente pode fazer uma estimativa do parâmetro alfa zero e, eventualmente, ver a dimensão dele, porque a índice de refração é adimensional. É C sobre velocidade de fase, então ele é adimensional. Então, pela dimensionalidade do índice de refração, a gente pode chegar a uma dimensionalidade do parâmetro alfa zero e até mesmo uma estimativa numérica do parâmetro alfa zero, por exemplo. Mas isso é mais lá para frente, certo? Mas assim, a interpretação do que está acontecendo, né? Depois o item 3 aí é tirar as equações de campo, as equações de onda, isso aí é com o João Paulo e a Miriam, que são práticos demais de manipular equações de onda, né? Mexe daqui, mexe dali, mas aí tudo bem. Depois tirar tensor de energia e momento, vetor de Poynting, né? Tá ótimo. E depois a gente vai começar a fazer a linearização. Fazer a quebra da simetria do Bumblebee, que é o item 5. O aspecto 5 já fala da minimização do potencial do Bumblebee, do V. E aí a gente vai ter uma linearização, aí a gente já vai falar do mecanismo aí também. Nesse caso não é quebra da simetria local, um mecanismo tipo de Boltzmann, mas ou seja, uma quebra de simetria induzida pelo campo do Bumblebee. Então quem quiser pensar um pouquinho mais, aí vai fazendo aos pouquinhos e a gente volta a discutir isso aí, tá bom? Depois da eletrodinâmica Bumblebee, tem outras coisas que a gente pode ver. Posso falar deixar algumas aulas que tem de não linearidade, que o grupo aqui vem mexendo muito, ou então buscar alguma coisa nova, talvez explorar um pouquinho mais o que vocês estão fazendo de Dark Photon, né? Dark Photon, Axion, porque tem coisa nova saindo aí, então a gente vê, mas assim, por enquanto eu acho que a gente vai precisar de mais uns 2 encontros para trabalhar isso aí, tá certo? Porque eu estou dizendo, trabalhar isso aí no sentido que a gente vai ver novas técnicas de resolução de equação de relação de dispersão, cálculo de função de Green, está tudo aí. É um problema um pouquinho mais elaborado do ponto de vista da álgebra linear, porque a gente vai ter que fazer inversão de certos tensores aí, e aí a gente tem certos métodos de projeção,
para vocês aprenderem mais um pouquinho de certos métodos. Tá bom? Então por hoje é só. Miri, vou te falar o seguinte.